Vikings, aqui é Paulo Marçal e estamos no nosso primeiro Vikingcast da segunda temporada, que chega ao ar no dia 4 de maio. Hoje estou aqui com meus amigos de sempre da Modelo Design, Emílio. Opa, pessoal, beleza? Com o Ulisses. Olá. Com a nossa runomante de sempre, a Marcela Matuzzi. Olá. E com os nossos convidados mais do que especiais da Hidromel e Yggdrasil, a Cíntia e o Johan. Hello. Hello. Roda a vinheta. Vou começar assim. A gente sabe da mitologia, né, que o Mead ou Hidromel, né, era a bebida talvez predileta dos deuses, que tenha surgido aí do cuspo dos deuses com o sangue de um outro deus, Kvasir e etc. Mas, Cíntia, o que é hidromel? Fala pra gente. Então vamos lá. O hidromel, ele nada mais é basicamente do que uma bebida fermentada, né, à base de água e mel. Então ele pode ser adicionado tanto ervas quanto frutas, mas o básico do hidromel é uma bebida fermentada, alcoólica, porque o pessoal ainda me pergunta se fermentado é alcoólico, né? Acontece. Então é uma bebida alcoólica. E é uma mistura de água e mel. Basicamente o hidromel é isso. E, Johan, como surgiu o hidromel assim? Fala um pouco pra gente, assim, um pouco da história, né, e um pouco da mitologia. Como surge? Bom, o hidromel, ele tem diversas possíveis origens. Teorias, né? Origens. Uhum. E acho que a mais aceita no meio é que ele foi descoberto por nômades. Então, o que acontecia? Principalmente na África, existiam muitos grupos de nômades e eles viajavam de um lugar para o outro. Sim. E em certos pontos dessas viagens que eles faziam, existiam a reservas de comida, né? Eles não esgotavam tudo porque uma hora eles iam passar por ali de novo, eles precisavam ter a reserva. Sim. E essa teoria diz que um desses lugares era uma colmeia de abelha. Sim. E essa colmeia de abelha era em um tronco de árvore. Sim. E aí eles foram pegando o mel e foi cavando um buraco dentro da árvore e choveu, misturou com esse mel e ocorreu uma fermentação natural. Ah, legal. E aí a próxima vez que foi passado lá, eles perceberam que tinha uma água que era um pouco estranha, né? Era diferente. Sim. Deixava as pessoas alteradas, dava um calorzinho. E essa é a teoria mais, digamos assim, a teoria aceita da origem mais antiga do hidromel. Legal. Mas se sabe que, mais ou menos no mesmo período, tem várias outras origens de hidromel. Sim. Então, Na China, no Egito, maias, tem até uma tribo de índios aqui no Brasil que eles têm um ritual de passagem de quando morre um ente querido, eles cavam um tronco de árvore e deixam o corpo da pessoa no meio desse tronco de árvore. Sim. E daí põem bacias em volta, misturam mel com água e deixam uma fogueira acesa para ir fermentando isso durante uma semana, se eu não me engano. E é uma tribo indígena que não teve contato com o homem, assim, muito enfático ainda. Então é uma tribo meio isolada. Então, eles não tiveram essa troca cultural para saber que aquilo é hidromel, mas mesmo assim eles produzem. Já dá para ser considerado hidromel, só pelo simples fato, né, de ter o mel, a água e a fermentação, né? Se você pensar na origem mitológica, talvez do hidromel, que havia sangue e cuspe, né? Isso daí, talvez o deles ainda tenha uma relação mais próxima com da mitologia nórdica do que os que a gente faz hoje em dia, talvez, né? Ou não? Sim, pela relação mitológica. Sim. Mas a forma que era produzido, por exemplo, pelos vikings, né? Que tem toda aquela história de pega o mel, a água e só quando o druida mistura com o pau do druida forma o hidromel. Mas o que acontece? Aquele pau do druida era passado de geração para geração.
Sim. E a mesma bactéria que estava naquele pau permaneceu. Então o hidromel sempre saía com a mesma característica, mas não porque era o pau do druida, mas porque a bactéria que gera a fermentação estava ali e é sempre a mesma. O Emílio, você que gosta de perguntar algumas coisas curiosas, faz uma pergunta aí sobre hidromel para eles. Não, eu queria saber assim do que se consagrou assim, né, do hidromel, né? Se teve mais de um, fora o tradicional, se tem mais de um tipo de hidromel tradicional, né? Em questão de especiarias e da própria proposta dos vikings, né? Se tem mais de um tipo de produção, né? Sim. Existem, assim, vários tipos de hidroméis, na verdade, né? O tradicional, que a gente chama, que é o seco e o suave, que ele é ali feito apenas, né, do mel e água, só muda a levedura, né? Mas a gente tem hidromel feito com, por exemplo, que tem a característica que a gente chama de Caesar, que ele é feito com maçã, tem o Piment, tem o Bragô, que é feito com... desculpa. Fugiu o nome do negócio. Malte? Malte. Malte da cerveja. Então, assim, existem vários estilos de hidromel, né? Não é só água e mel, como eu comentei, né? Pode ser colocado tudo. Teve uma curiosidade de um cara que a gente tem todo ano um encontro anual de produtores de hidromel. Legal. Né? Já faz, se não me engano, o 7º ano esse ano. E todo ano daí o pessoal faz um hidromel e apresenta um hidromel nesse encontro, né? Teve um cara em Minas Gerais que colocou bacon no hidromel. Tipo assim, sabe? Então, assim, eu digo, dá pra colocar de tudo no hidromel, né? Então, e daí, mas é interessante, né, que tem as classificações, né? Sim. Que, por exemplo, assim, um boucher que é utilizado com mel caramelizado. Mas isso é bacana, assim, porque mostra a versatilidade mesmo do hidromel e é bastante mais usado mais para concurso também, né? Que daí tem as classificações para poder reconhecer o hidromel e tal. Assim, cara, hidromel de bacon, cara, além de você ficar bêbado, você fica gordo, cara. É porque esse encontro foi em Minas, eu não fui na época, foi o meu irmão, que o meu irmão é o meu sócio no hidromel, né? Na Hidrágio. O Johan é o nosso agregado. Depois eu vou contar a história. Na verdade, o Johan era meu cliente. E a gente conheceu por causa do hidromel. Entendi. Mas assim, foi o meu irmão. Então assim, e era em Minas, e tudo eles fizeram com bacon. Tinha um cone tinha um cone assim, que era de apururucado, sabe? Com recheio de bacon e carne de porco. E o rapaz apresentou esse hidromel com bacon, que foi o máximo, assim, sabe? E eu pensava que ele tinha um gosto bem defumado. Oi? Você tá espetacular, cara, se olhando assim, velho. Minha mulher tá me olhando com uma cara aqui, ó. Não, muito interessante, né? E, enfim, o pessoal coloca banana, coco, tudo que é tipo de fruta aí o pessoal testa, né? Assim, deixa eu fazer mais uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Claro, pode. Quais são as diferenças entre o hidromel seco e o suave? E deles, qual que é o mais fácil, assim, de produzir, né? Na verdade, a produção deles é igual, tá? Qual que é a diferença, basicamente, deles? É a questão da quantidade de mel, que o suave vai um pouquinho mais de mel, né, para deixar ele mais suave, e a levedura utilizada, né, que a gente utiliza uma levedura específica que vai consumir, por exemplo, o seco, né? Vai consumir todo o açúcar daquele mel e vai transformar ele em seco. Entendi. Mas a questão, assim, da receita em si, ela é a mesma, né? O suave só ele vai ter uma proporção um pouco maior de mel, que daí a gente mede, né, com um densímetro, para você... Tem uma tabelinha já pronta na internet que você pode procurar, que te explica, tal densidade vai dar tanto, né, por cento de açúcar, tanto por cento de álcool, e daí você pode
é mais fácil, né, para você conseguir chegar no que você quer. Legal. A questão do que é mais fácil de produzir, depende. O que acontece é que o hidromel seco, por ele ser seco, ele é muito mais difícil de você deixar ele bom. Entendi. Porque, como toda a essência do mel que você escolheu vai ser transposta para a bebida, se der qualquer coisa errada na produção, esse errado que deu vai acentuar muito na bebida. O suave já não tanto, porque ele ainda tem o dulçor para esconder qualquer coisa que deu um erro de fermentação ou uma alteração muito alta de temperatura ou estressou a levedura. No suave você consegue mascarar isso um pouco com o dulçor dele. Por isso que a gente diz que para você saber se um hidromel de verdade é muito bom, a gente experimenta pelo seco. Deixa eu fazer uma pergunta. Isso que eu ia passar para Marcelo, por favor. Então, eu queria até fazer uma pergunta. No vinho, a gente tem muita questão da idade do vinho. Como é que isso funciona no hidromel ou não existe? Não, existe. A questão do hidromel, ela é muito semelhante do vinho nesse caso, tá? Por exemplo, a bebida em geral, assim, o vinho e o hidromel, eles se parecem muito porque quando a bebida é jovem, ela é aquela bebida assim que você sente na boca muito mais forte, até às vezes o álcool assim parece que tá ali muito marcante, né? E conforme você vai dando esse tempo para ela, né, esse amadurecimento, né, dela, ela vai suavizando, né, ela vai ficando mais macia, ela pode até aflorar mais a questão, né, no paladar, da questão do mel, das floradas do mel e tudo, né. Então, a gente, assim, pelo menos aqui na Yggdrasil, a gente defende muito a questão de você deixar o teu hidromel descansar, né. A maioria dos produtores que a gente conhece, que eu sou vice-presidente da Associação de Produtores de Hidromel aqui da região sul, e são produtores caseiros, né. E a maioria deles defende essa questão de você deixar o teu hidromel fermentar, descansar, não tirar antes de 6 meses, né? O pessoal guarda hidroméis assim de 2, 3 anos e abre só depois de, 4 anos, porque muda a bebida, fica muito diferente. Então, nesse sentido, é realmente parecido com o processo, eu acho que até mais do vinho tinto do que do próprio vinho branco, por exemplo, porque isso, apesar da cor, né, o processo é mais parecido com o do vinho tinto, então. Ele é pela questão de ser da mesma família, né, questão de ser fermentados e tudo, né. Sim. E ele tem... Não? Pode. E ele tem aquela questão de ficar conservado em locais diferentes, assim, tipo em metal, em madeira. Tem essa questão também? Você diz quando ele vai fazer a maturação, tipo barril de carvalho, essas coisas? Exato, exatamente. Tem sim. Até a gente tem uma receita que nós envelhecemos ele no barril de carvalho. Né? E daí é engraçado porque o hidromel ele pega características de várias bebidas. Né? Então, por exemplo, assim, você vai envelhecer um hidromel num barril de carvalho, ele vai pegar um aspecto semelhante de um whisky. Legal. É muito interessante. E tem, né? O pessoal coloca chip de madeira para ele envelhecer. Tem pessoal que deixa ele envelhecer no próprio tonel, alguns na própria garrafa. Né? Isso já não interfere. O que mais dá diferença mesmo é na madeira, né? Que daí ele vai pegar a característica da madeira. Show de bola. Que delícia que deve ser, hein? Bom. A Marcela até andou se aventurando, né, com essa questão de produção de hidromel, não foi, Marcela? Alguma coisa do gênero? Foi. E a gente lá no Encontro Folk tem muitas pessoas que fazem, né? De forma caseira, né? Artesanal. Sempre tem em vários locais, principalmente o pessoal que curte. E daí, um conhecido meu, a gente estava até querendo ver se engatava, mas Covid e outras coisas, né, é bem complicado, mas eu acho bem interessante. E o mais interessante é que
nenhum hidromel é igual, né? Eu já experimentei vários hidroméis de várias pessoas diferentes e nenhum é igual. E é isso que eu acho assim tão peculiar, é muito interessante isso na bebida, né? É porque assim, pense que o hidromel, né, a matéria-prima do hidromel é o mel. E o mel é diferente de uma região para outra do país e de uma florada para outra. Então, a gente, como hoje nós somos produtores, deixamos de ser artesanal, né, nós somos produtores registrados, a gente tem uma dificuldade grande, vou falar a verdade, porque assim, a gente tem que tentar manter a característica do nosso produto o mais semelhante possível. Sim. Né? E a questão, assim, a gente pode pegar a gente pega um mel, né, de um mesmo produtor já faz anos. O mel que a gente pega todo ano, na mesma época do ano, o mesmo balde que saiu do mesmo lugar é diferente. Porque muda muito, sabe? Se aquele ano fez muito frio, se aquele ano tá muito quente, ou se choveu muito. Isso muda a característica e vai tudo pra bebida, sabe? Mesmo porque mudam as abelhas também, né? Exatamente. Mas assim, é muito legal. E essa é uma curiosidade que eu tinha, porque o hidromel, a gente como o Johan falou, tem relatos de várias partes do mundo, né? Mas assim, lá fora, por exemplo, nos países do norte, tem diferença do tempo da fermentação para cá? Porque aqui é bem mais quente. Como é que funciona? Vocês têm alguma curiosidade em relação a isso? Depende da técnica. Hoje em dia é tudo feito em um lugar controlado, que você tem controle de temperatura, sanitização e tudo mais. Mas tem as famosas receitas de hidromel que você enterra pela internet aí afora, né? Então, depende do lugar que você tá, você tem que enterrar ele a uma X profundidade para ele manter uma temperatura padrão, né? E aí vai depender muito da levedura que você usa. Tem leveduras que o confortável dela é ficar ali entre 23 e 24 graus, tem leveduras para mais frio e para mais quente. Então depende da técnica. Hoje em dia, como é tudo mais fácil de ser controlado, com laboratório, fábricas, eu acredito que não tenha diferença do tempo, assim, se você for fazer ele de uma forma natural. O que algumas pessoas fazem é adicionar uma fórmula química para acelerar a fermentação ou para acelerar a clarificação, só que, digamos assim, não é o nosso caminho de trabalho. A gente prefere deixar o hidromel fermentar sozinho, levar o tempo dele, clarificar sozinho, fazer a maturação, que a gente acredita que ele extrai o melhor da bebida dessa forma. Mas assim, falando caseiramente, né, que a maior parte dos produtores hoje aqui no Brasil é caseiro, né, o pessoal compra geladeira usada e coloca um barrilzinho de hidromel lá para conseguir controlar a temperatura, sabe? Então, tipo, tem alguns jeitos que você consegue controlar, porque o frio atrapalha, né, a questão da levedura para trabalhar, a variação de temperatura também, estressa a levedura, dela já para. A levedura é um bichinho assim bem delicado, sabe? Então, mas assim, eu acho que a questão é meio praticamente igual, essa mesma questão assim, de frio, né? Tá muito frio, então você vai colocar lá num porãozinho que é mais quentinho, vai cuidar e tal, tem que ter esse cuidado, sabe? Deixa eu fazer outra pergunta. Como surgiu a Yggdrasil? Como surgiu a empresa? Como ela começou? Tá, a Yggdrasil basicamente foi assim, ela surgiu em 2009, como eu comentei, né, o meu sócio é o meu irmão. Então, o meu irmão, em 2009, ele, enfim, começou a ouvir sobre hidromel e tal, e um amigo dele pegou e falou, eu tenho uma receita de hidromel lá num livro de receita da minha avó. Daí, eles se reuniram e falaram, vamos fazer. Então, foram lá, testaram, deu certo o barrilzinho lá que fizeram. Vamos fazer? Vamos continuar. Então, continuamos. Daí, nisso, a gente pensou assim, vamos continuar a fazer para outras pessoas tomarem, além da gente? Vamos. E daí começou, né? Um amigo pedia, outro amigo pedia, daí de repente já pessoa diferente, assim que a gente nunca ouviu falar,
um amigo meu falou que vocês têm hidromel. Mas isso em 2009, que tipo assim, não tinha nem internet praticamente pra vender, sabe? Sim. E a gente foi aos pouquinhos, assim, sabe? Persistindo, teve muitos caminhos tortuosos por aí. Mas a gente continuou com o nosso sonho, vamos dizer assim, né? Esses nossos amigos que no começo participaram da realização dessas primeiras receitas, eles já daí tinham desistido, já não fizeram mais parte, né? Mas até uma coisa interessante, daí eu e o meu irmão, a gente continuou, enfim, daí ficou só nós dois. E daí o ano passado, né, só pra falar assim, a gente fez 10 anos, né? De Yggdrasil, desde a primeira vez que a gente decidiu o nome, que foi um amigo nosso que conhecia sobre mitologia nórdica, que falou, por que vocês não colocam o nome da árvore da vida e não sei o que, sabe? Sim. E um outro que fez o rótulo pra gente, e a gente fez uma festa, né, de comemoração desses nossos 10 anos, e a gente deu uma plaquinha para todos esses que participaram desde o comecinho, em forma de agradecimento, né? Foi bem bacana. Isso é bem legal mesmo. E que tipo de hidromel que vocês oferecem na Yggdrasil? Então, hoje nós temos o seco e o suave tradicional. Sim. Né? Como a gente, assim, desde do 2019, a gente se tornou registrado, então a gente parou de fazer nossas receitas caseiras, né? Sim, sim. Só que a gente está tentando transformar nossas receitas caseiras em registradas. Ah, legal. Tá? Então, assim, primeiro a gente está agora com o seco e o suave tradicional, só que esse ano atrasou um pouquinho por causa da história da quarentena e tudo, mas a gente vai tirar um blend de hidromel com vinho e vai tirar esse envelhecido no carvalho. Opa, esse aí deve ser bom. Que é um hidromel seco. E daí Isso. E daí a gente tem outras receitas que eu comentei, a gente vai começar a transformar elas em receitas, né, registradas. Mas, por exemplo, tem um que ele é com ervas, que é um super famoso, assim, o pessoal adora, que é o Noite Mística. E tem um que é com maracujá, então assim, ele é polpa pura de maracujá com limão siciliano e hortelã, que a gente também está pretendendo transformar ele em registrado e começar a distribuir. Esse com ervas o Paulo falou pra gente dele. Eu dei uma garrafa de presente de aniversário pra ele. Que ainda tem umas garrafas guardadas aqui que a gente dá de presente às vezes, né? Sim. E daí a gente investe num rótulo diferente, a garrafa é pintada, o rótulo é em 3D, tudo bonitinho, e daí a gente achou legal pra dar de presente mesmo, né? Pra algum amigo e tudo. É bem legal. E assim, então agora se programaram, então tá esse blend com vinho, né? E o envelhecido em carvalho. Né, que agora não tem mais previsão por conta do momento que a gente tá, mas... exatamente. A gente vai ter que aguardar um pouquinho, mas vai sair esse ano. Não sei exatamente em que data, mas vai sair esse ano ainda, porque as garrafas que a gente pega são importadas. Sim. Então, a gente depende de estar funcionando lá no Chile as coisas direitinho pra vir pra cá, então tá tudo meio parado mesmo, assim, né? Tá tudo em stand-by. Sim, mas vai sair. Assim, conta mais ou menos pra gente, sem dizer nada que possa comprometer, né, vocês, como funciona uma hidromelaria, né? Só para as pessoas terem uma noção de quem tá ouvindo a gente. Então, no caso, tem pessoas, ela funciona praticamente com uma estrutura de uma vinícola ou de uma fábrica de cerveja. Tá. A estrutura é praticamente a mesma, tá? Os tonéis de inox, né? Tem todas umas regrinhas que tem que seguir por causa da Anvisa e tudo, né? Então, mas a estrutura basicamente é a mesma. Então, assim, existe muito produtor de cerveja que está fazendo hidromel. Sim. Né? Por já ter a estrutura para estar... Porque, assim, basicamente o que você vai precisar? Você precisa de um tonel para você misturar água com mel e jogar pro tonel de fermentação.
você vai deixar naquele tonel fermentando, depois você vai fazer a filtragem daquilo e vai jogar para outro tonel para ele maturar. Sim. Então, basicamente, você precisa do tonel e depois você vai engarrafar, né? Vai colocar nas garrafas. Nem é tanta coisa que você precisa, né? Uhum. E a estrutura de uma vinícola também, né? Tem a mesma estrutura dessa questão e também é possível ser feito assim. Isso. Inclusive, é mais fácil você conseguir uma parceria com vinícola do que com cervejaria. Por exemplo, para rodar o seu hidromel. Porque a vinícola, ela é sazonal, né? Tem um período que dá as uvas, eles fazem o vinho e o vinho fica lá maturando, só que também tem um período que aqueles tonéis dele tá sem utilização. Então é muito mais fácil você conseguir uma parceria, pega esse período que não tá tendo utilização para fazer vinho e você utiliza, aluga, digamos assim, a estrutura dele para você fazer o hidromel. É porque, assim, hoje para você... Existem muitas poucas fábricas, não sei exatamente quantas, mas é muito pouco mesmo, cabe em uma mão só, específica para hidromel. Mas assim, é bem complicado, é um investimento muito grande e são poucas pessoas que têm. Então existe essa possibilidade de você estar alocando uma estrutura já pronta e você fazendo o seu produto, né? Entendi. Só que é um investimento muito grande, independente, né, de você alocar, é até um investimento muito maior do que você fazer na sua própria estrutura, né. Uma vez eu estava conversando com o Johan na vila, né, lá na taberna de vocês, e pelo que eu entendi, né, quando você é registrado, você meio que obrigatoriamente você só pode produzir o hidromel que é água e mel. Né? E aí tem a levadura, o sistema de vocês, mas aí você fica meio que restrito a esse tipo de hidromel, é isso mesmo? É porque assim, hoje a legislação no Brasil ela é muito simplista. Tá. Porque assim, não existia até um tempo atrás, daí eles colocaram a legislação de hidromel no Brasil. Uhum. E eles colocaram assim que hidromel é água e mel fermentado. Ponto. Tá. Exatamente. Só que eles, assim, fora do país, Estados Unidos e tudo, eles já tem uma outra cultura, que hidromel não é só isso, né? Tem, que nem eu comentei, que tem as outras classificações, que tem hidromel com fruta, hidromel com ervas, hidromel com uva. Lá fora, eles têm essa consciência, a legislação deles é diferente. A nossa, ainda, eles não, a gente já tentou até mandar documentação, né, sobre isso, para ver se eles revêem e tudo. Só que como ainda existem muito poucos produtores, por mais que a gente conheça muita gente que produz, ainda é muito pouco produtor, mas ainda é muito pouco produtor para eles se preocuparem em rever a legislação. E daí eles encaram como hidromel sendo só isso, e o resto é tudo bebida mista. Entendi. Sabe? Então a gente ainda tem essa dificuldade, assim, mas por uma legislação que eles não querem rever, eles. É complicado, sabe? Mas não sei se é preguiça ou se eles querem que tenha, né? Por exemplo, assim, cervejeiro tem muito. Então, os cervejeiros se reunirem para rever a legislação de cerveja, ok. Fora. Mas o hidromel ainda vai demorar alguns anos para ter uma força, assim, suficiente para começar a aparecer um pouco mais nisso, assim, né? Entendi. Ô, Emílio, você quer fazer alguma pergunta? Não, boa parte das perguntas que ela já foi respondendo. E você, Ulisses, acho que eu te cortei, você ia perguntar alguma coisa? Não, você perguntou o que eu ia perguntar. Então tá bom. Assim, como que é o mercado de hidromel no mundo e aqui no Brasil? Só pra gente ter uma noção. Uma vez eu li que nos Estados Unidos, eu acho que é o lugar que tem mais hidromelarias no mundo, é isso? Não sei. Exatamente. Inclusive, se eu não me engano, ano passado, foram registrados mais novas marcas de hidromel do que de cerveja nos Estados Unidos. Opa! Eu li meio por cima, assim, não me aprofundei muito no estudo, foi coisa rápida, mas se eu não me engano essa é a informação. Sim. Então, nos Estados Unidos é uma coisa absurda. Para os Estados Unidos, o hidromel é como se fosse a nossa cerveja artesanal aqui. Sim. Entendeu? Na Europa, o hidromel já é encarado de uma forma mais tradicional. Então, ele é super tradicional na Polônia, inclusive
A legislação da Polônia é assim, ó, para ser hidromel tem que ser feito desse tipo, com essa levedura, respeitando essa temperatura de feitura. A Polônia é super, super tradicionalista na questão do hidromel. E tem um hidromel em específico que é só um pessoal lá que faz, digamos assim, é um tipo de hidromel que é só feito naquela região por aquele pessoal. Fora da Polônia ali não é aquele hidromel, é uma imitação. É aquele nosso pastelzinho de Belém, né? Exatamente. O pão com bolinho de Curitiba. Pão de queijo, né? Com essas coisas. E hoje, assim, a maior competição mundial de hidromel que existe é nos Estados Unidos, que é a Mother Cup. Uhum. E aproveitando que vocês estão falando de premiação, né? A Yggdrasil já participou de algum concurso, já ganhou algum? Como que é isso? Já sim. Então, né, nós como Yggdrasil, que é a nossa marca comercial, nós participamos no ano passado da Copa Calyx, que a Copa Calyx é feita pela Associação Sul-Brasileira de Produtores de Hidromel, e ela abrangia apenas caseiros e agora ela abrangeu também produtores profissionais, né? Então, ano passado a gente ganhou o 3º lugar com o nosso hidromel seco, o melhor hidromel tradicional. Mas o Mia de Maker, que é o meu irmão, né? Como ele, nas produções caseiras dele, já ganhou também mais outras 2 premiações. Legal. Uma com envelhecido no carvalho e a outra com esse de maracujá. Show de bola. O do carvalho eu quero experimentar o de vocês, né? Sempre que eu posso eu falo porque assim, eu gosto muito de hidromel, tenho um monte de hidromel aqui em casa e não é porque eu estou falando com vocês, mas o meu predileto é o da Yggdrasil, né? Então, assim, de vez em quando eu compro. Inclusive, já presenteei uma vez o pessoal da Modelo, no dia que a gente foi gravar um Vikingcast de hidromel, né? A gente gravou bebendo hidromel, imagina como foi. Ai, que legal. Porque eu não bebo, né? Eu não tenho costume de beber, literalmente eu não bebo, né? E aí o seu Paulo aqui fez o favor, não, toma aqui um golinho pra ver qual é que é. E ele é docinho, ele, sensacional, assim, quando eu vi, cara, eu já tava vendo 3 Paulos, 2 mesas. Porque não engana, né? O suave, por ele ser docinho e ter o gostinho do mel, não parece que ele tem quase 13% de álcool, né? Então, então mais fácil, né? 13%, cara, de álcool. Olha só, você viu e nem sabia. Se eu cheirar tanto de hidromel, eu já fico bêbado. Imagina ninguém. Mas sabe que... uma pergunta? Claro. Qual que é a relação da Yggdrasil com o recreacionismo? Qual é a relação da Yggdrasil com o recreacionismo, assim? Olha, a gente, assim, eu já tinha o hidromel, né? Eu já tinha a Yggdrasil antes de eu entrar para o recreacionismo, né? Eu conheci um pouco mais sobre assim, o recreacionismo mesmo, porque assim, a gente sempre via os eventos medievais, a gente já estava começando a participar de alguns, né? Só que a gente não estava na parte do recreacionismo. Foi mais quando eu conheci o Johan mesmo, que daí ele também já fazia parte, né, desse mundo medieval e já fazia a luta, né, que ele faz parte do Skjoldborg, que é um grupo de luta, de combate viking, né? E a gente foi participando dos eventos, foi conhecendo um pouquinho mais, foi estudando aqui, foi estudando ali, e foi se inserindo nesse mundo. E, consequentemente, o hidromel é uma bebida que é muito bem aceita nessa área, né? Sim. E a gente, enfim, toda vez que a gente ia para algum evento pra gente participar, a gente levava o hidromel e foi indo. Foi juntando tudo, né? É bem natural, né? Foi bem natural. Até que daí a gente recebeu o convite lá do Paulo, da Vila Viking, para fazer a nossa taverninha lá na vila e se inserir muito mais ainda nisso, né? Ah, legal.
O legal que a gente conversa aqui, né, que não só na gravação, a gente conversa um pouco nos bastidores, né, e assim como as coisas meio que se relacionam, né, o Johan participa lá dos combates, né, o Ulisses, por exemplo, é tipo top no Wushu, né, que é o Kung Fu, né, pra maioria das pessoas, e assim, a gente gosta dessas questões, né, a gente falou de quadrinhos no bastidor, agora falou de artes marciais, é interessante isso aí, como as coisas vão se cruzando, mesmo que aleatoriamente, né? Opa, desculpe interromper o podcast de vocês, mas gostaria de convidá-los para ler a saga Viking Luap. Basta acessar www.livrosvikings.com.br/livros para saber mais. Espero que vocês gostem e aproveite a quarentena para ler, tá bom? Até já, bom divertimento. Sim. Pois é, essa questão de... Voltando pro bastidores ainda. Sim. Questão de esporte, assim, nada por acaso, né, Paulo? Exatamente. Esportes eu sempre pratiquei. Sim. Então, se eu não estava jogando no computador, eu estava jogando fora de casa. Então, passei pelo basquete, passei pela canoagem, passei por boxe, mountain bike, de tudo. E aí, quando eu vim embora para Curitiba para trabalhar, e aí aqui o que eu conseguia fazer era o Kung Fu. Então, eu lutei Kung Fu por um tempo, e aí comecei a estudar sobre o paganismo, as Atru e tudo mais, e acabei achando o pessoal que fazia o combate viking. Legal. E, se eu não me engano, foi no Odin Skriger Fest de 2016. 2016 ou 2015, não tenho muita certeza. E eu vi no anúncio do cartaz que ia ter combate viking nesse evento. Sim. E era uma banda assim que eu nem conhecia muito também, e falei, vou ir só pra ver os caras lutando. E eu pensei que ia ser aquele negócio encenado, tipo, lutinha de teatrinho, assim. E o evento foi lá no Jokers Pub, aqui de Curitiba. É um barzinho, não muito grande, fechadinho, mas ele tem um espaço de público legal ali. E aí abriu uma rodinha e os caras começaram a entrar com elmo de ferro, cota de balha, machado, escudo. Eu falei, esse negócio aí tá ficando meio estranho. E aí de noite, né, o clima lá dentro bem escuro, porque era um show de folk metal, né, era o Heidevolk que ia tocar. E eles começaram a se bater, e aquele barulho de metal batendo, eu falei, não é possível que eles estão se batendo de verdade. Até que uma hora pegou uma machadada meio de raspão no elmo e saiu aquela faísca. A hora que eu vi aquela faísca, eu vou fazer isso. Não interessa o que custe, eu vou fazer isso. E aí agora, 4 anos depois, eu já sou campeão aí de 2 torneios representando o combate viking. Olha que legal. Olha, Johan, é bom que você falou isso aí, porque casou com outro tema que cabe aqui pro nosso Vikecast, fica de curiosidade para vocês que inclusive conhecerem a Vila Viking. Quando o Paulo da Vila, o Baldur, né, gravou o Vikingcast com a gente, eu levei essa ideia de pegar o Ulisses, né, e os camaradas deles que usam a espada do Wushu, né, do Kung Fu, né, e fazer uma espécie de um intercâmbio, um workshop do uso da espada viking e do uso da espada chinesa, né. E aí, como você também já passeou pelos dois lados, eu acho que seria interessante você participar com a gente da criação desse shopping que a gente quer fazer na vila. Não ia ser legal? Então eu vou te dizer uma coisa mais interessante aí. Claro. A gente tem uma iniciativa que se chama Training Camp. O que é? A gente tem amigos que lutam, inclusive Kung Fu, lutam o HMB, que é o combate medieval com armadura. Sim. E lutam o combate viking. Então a gente tinha essa ideia já de juntar a galera e fazer um interséculos, que a gente chama, né? Sim. Que como são lutas de períodos diferentes, então a gente deu esse nome simbólico, digamos assim. Sim. A gente fez a primeira edição do Training Camp e foi mais ou menos 40 e algumas pessoas que a gente reuniu num lugar de camping, né? Fora da cidade. Sim. Fizemos um acampamento com todo mundo. Aí à noite fizemos uma janta histórica com um amigo nosso que faz culinária histórica, fez pra gente, todo mundo se ajudando. E daí no outro dia de manhã a gente acordou, todo mundo pôs o equipamento e a gente fez várias lutas assim.
Então, o Viking contra o cara do Kung Fu, o Viking contra o cara do medieval. Aí a gente fez um todos contra todos, né? Cada um por si. Essa é uma iniciativa que a gente tem. Inclusive, estamos aí em negociações para fazer na Vila Viking um training camp. Então, fazer uma próxima edição disso, e aí já incluímos esse pessoal aí do Kung Fu, que seria muito bacana. Aí, ó, o Ulisses, ó. Horrorosa aí. Agora já andou metade do programa, a gente já encaminhou agora. Aí, ó, tá. Assim que a gente acertar tudo, a gente comunica os interessados aí e vamos se organizando. A gente pode tentar fazer alguma coisa, até tentar fazer mesmo também a parte do workshop, que era de fazer a integração e a diferença, né? Porque assim, na Vila eu participei uma vez de um que foi durante 2 dias, né? E a gente pode de repente encaixar esse workshop no segundo ou no primeiro dia, né? E depois a gente segue com o cronograma inteiro de vocês, assim, vai ser bem legal, cara. Eu acho que vale a pena. É interessante, porque assim, o combate viking, ele é, em sua maioria, eu diria 90% dele, a luta é pela questão da recriação histórica. Então, ou a luta é uma recriação de uma luta histórica que aconteceu, ou então, digamos assim, não é para contundir de verdade, não é com full power, né? Full contact. E a gente aqui de Curitiba, a gente desenvolveu o combate viking como esporte e não como recreação. Sim, legal. Então a gente pegou as armas do combate viking, as técnicas do combate viking e as proteções. E aí o que faltou a gente adaptou com proteções modernas, técnicas modernas, e inseriu o combate viking como uma modalidade esportiva. Show, então, sensacional. Sensacional. E é legal comentar que o Hidromel, agora incluindo o Hidromel patrocina. Legal. O Hidromel patrocina a EMA Brasil, né? A RIMA Brasil, que é de esgrima histórica, né? E também tá patrocinando um grupo agora aqui, que o Johan também faz parte, que é a Ordem do Grifo, né? E também o Skaldborg, a gente também faz o patrocínio, né, para dar um apoio aí também pro esporte, que a gente se preocupa com isso. Lógico, aproveitando que você voltou sensacional. Aproveitando que você voltou pra Igrebrásio, né? E voltou a falar de hidromel, que é o foco, né? Que a gente vai se empolgando pra sair. Onde que a gente consegue comprar o hidromel da Igrebrásio? Tá. Hoje, na verdade, assim, a gente tá bolando ainda uma loja virtual, né? Só que a gente estava aguardando sair esses outros hidroméis pra gente colocar tudo junto já na loja virtual. Perfeito. Então por isso que deu uma atrasadinha também. Mas a pessoa pode estar encomendando tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram ou pelo site, tem o WhatsApp, ela pode encomendar diretamente comigo, a gente envia pelos correios ou por transportadora. Aqui em Curitiba também, né? Tem no Mercado Livre, tem uma loja online chamada O Dente Azul, que é do Luiz Felipe do Pompeia Hidroméis. Até eu quero fazer um comentário, que eu fiz uma live esses dias no Instagram da Igrebrásio, que o Luiz Felipe, hoje ele é referência em produção de hidromel no país, tanto concurso, como produtor, sommelier e tudo. E ele escreveu o primeiro livro em português sobre produção de hidromel. Opa, sensacional. Então é bem bacana, o nome é o Guia do Hidromel Artesanal. E ele tem essa lojinha, que é o Dente Azul, que é uma loja especializada em hidromel também. Uma loja online especializada em hidromel. Inclusive, se ele nos ouvir e quiser que a gente disponibilize o livro dele lá na Livros Vikings, o convite já está aberto. Legal. E assim, né, ele é produtor de hidromel também, já faz anos, a gente é amigo e a gente sempre que a gente pode, a gente se ajuda e se divulga, porque é legal ter esse fortalecimento, assim, né, da cena e tudo, né. Com certeza. Ô Emiliano, você quer perguntar alguma coisa sobre culinária e hidromel para eles? Seria interessante, né, se tem aplicações do hidromel na comida mesmo, né? Se tem receitas, se é alguma receita famosa, né?
Nossa, tem muita. Digo assim, famosa até não, mas digo assim, tem muita aplicação o hidromel na culinária, né? Até hoje eu postei lá no nosso Instagram uma receitinha com hidromel. Porque o hidromel, ele é uma bebida muito versátil. Gente, o que vocês imaginarem, o hidromel dá certo. O pessoal faz muito coquetel com hidromel, caipirinha de hidromel, quentão de hidromel. Uma coisa que eu faço já faz alguns anos e que assim é sucesso de vendas é o bombom de hidromel. Opa, não tem como não ser. Então eu levei na Vila na última vez, mas acabou muito rápido. Sempre acaba muito rápido porque o pessoal gosta muito. Se um dia vocês puderem, quando vocês forem na Vila, deixar um cantinho guardado para livros vikings, eu compro aquele cantinho. Ótimo, vou reservar. Da última vez eu tomei o hidromel, acho que levei a cerveja que vocês fizeram limitada, uma edição também. Sim, a gente fez uma limitada. E voltando das receitas, hoje eu postei uma marinada para fazer com carnes, sabe? Sim. Então, nossa, eu gosto muito de cozinhar. E esse nosso amigo que foi morar fora do país, que faz culinária histórica, ele me passou também ele me ensinou várias receitas com hidromel. Então, creme de abóbora com hidromel. Eu fiz fundir, em vez de colocar no queijo, colocar vinho, eu coloquei hidromel. Olha, coloca hidromel em tudo. Bom, hein? Com certeza. Aproveitando o gancho então, da Cíntia, da Igreja Braga, né? Eu quero deixar um desafio para vocês aí, que agora a gente está todo mundo em quarentena, então, como tá na onda dos desafios, pega lá, posta um vídeo com você cozinhando com hidromel, depois a gente compila e eu subo no canal da Livros Vikings, e aí eu passo para pro paciente, pro Johan, se eles quiserem colocar também no canal deles depois o que vocês fizeram. É bom que aí já divulgam o hidromel e também nosso Vikingcast, vai ser legal. Posta lá para que faz. Nossa, é bacana, eu acho legal. Nossa, e como eu falei, fica muito bom. Olha, esse fundi aí me pareceu muito promissor, hein? Aqui, já na esquina. Vamos ver. Agora a gente já sabe onde que a gente pode comprar o hidromel. Deixa eu perguntar, vocês oferecem algum curso, alguma coisa do tipo para os leigos assim? Ou no momento vocês estão mais dedicados assim à hidromelaria mesmo, à comercialização? Como que tá isso aí? Hoje a gente não tem nenhum curso, mas a gente já ofereceu workshops, né? Legal. Tem eventos, por exemplo, tem um evento muito grande medieval aqui no Paraná, que é o evento de Carambeí, que são 2 dias, vai quase 10 mil pessoas no evento. E a gente já deu workshop de hidromel lá. E a gente também está conversando sobre um workshop de hidromel na Vila. Show. Na Vila Viking. Sensacional. Então assim, curso mesmo. Se alguém tiver interesse, eu vou voltar a comentar do Luiz Felipe, do Pompeia Hidroméis. Ele dá cursos, ele tem tanto curso online, quanto os cursos presenciais, que ele vai para o Brasil inteiro dar os cursos. Nós já fizemos esse curso e a gente super indica o curso dele também, sabe? Perfeito. Legal. Mas a gente, assim, sempre que a gente pode, a gente oferece workshops, né? E a gente já está programando, só que daí agora a gente está em negociações. Sim, quando vocês tiverem alguma coisa certa, pode passar pra gente que a gente ajuda a divulgar, tá? A gente põe nos nossos vídeos, nas nossas redes, acho que inclusive dá Modelo Design, né? Que inclusive, aproveitando o gancho da Modelo, né? Vocês estão fazendo curso online gratuito também, né, Emílio? Sim, né? Aproveitando aqui que a Modelo Design está aproveitando essa período de isolamento social aí para adiantar um projeto que estava mais pro final do ano, que são as aulas online, né? Então, você que está querendo aprender a desenhar, né? A gente desenvolveu um curso bem pro pessoal que está iniciando mesmo, né? Esse primeiro módulo que a gente fez. Então, você que quer aprender a desenhar, ensinar o passo a passo, entender o processo do desenho,
É bem interessante. E eu fico o convite para você dar uma visitada no site, né? Na aba de cursos online. Para quem ainda não... Pode falar. Só um minuto. Interessante falar desse nosso curso online. Ele é muito prático. Diferente dos outros cursos que as pessoas fazem, que seja a longo prazo e tudo mais, que precisa de uma metodologia, tudo nosso tem a metodologia, e ele é muito prático. Muito. A pessoa já consegue se satisfazer bem ali. Só para quem não sabe ainda, né, a Modelo Design é quem fez as ilustrações da saga Viking Luap, do nosso livro, ou quase tudo que tem de ilustração da Livros Vikings e da saga Viking foi feita lá pela turma da Modelo Design, né? Aproveitando já para estender o convite aí para vocês conhecerem a Modelo, acessa também o site da Yggdrasil. Qual que é o site de vocês? hidromeligdrasil.com. Yggdrasil com 2 Gs e 2 Ls no final. E com Y. E com Y. Vale a pena. É bem bacana. Pessoal, vocês querem fazer mais alguma pergunta para eles? Que assim, a gente já está chegando a quase 1 hora de Vikingcast. Mas passa muito rápido essa 1 hora, gente. Passa voando. Passa. Eu tenho uma pergunta assim. Nesse período de quarentena e tudo mais, como que está funcionando para fazer pedido para vocês? Como é que estão os prazos de entrega? Assim, prazo de entrega pelos correios tá bem complicado. A pessoa tem que pedir sem vontade de receber o produto. Porque no começo da quarentena, os correios eles tinham dado 2 dias a mais, né, nas entregas. E só que agora eles já não estão dando mais prazo, vamos dizer assim. Mas aqui na região, em São Paulo, a gente tem o Edson da Hershey Story, que ele tem umas garrafas que ele vende pra gente. E, né, quem é da região aí que quiser dá pra encomendar com ele. E aqui na região de Curitiba, região metropolitana, a gente está fazendo entrega. Então a pessoa encomenda, a gente vai lá, faz entrega pra pessoa na casa dela e tudo, né? Porque até os locais de vendas que a gente tinha estão fechados no momento, né? Entendi. E você, Ulisses, quer fazer mais alguma pergunta? Cara, eu tô, por enquanto, melhor não, vou ficar sanado por enquanto. Então tá bom, pessoal. Esse aqui foi mais um Vikingcast, dessa vez com a participação do pessoal da Yggdrasil. Muito obrigada pelo convite, espero que tenham gostado. A gente tenta, né, sempre explicar da melhor forma possível as coisas, mas se tiver alguma dúvida, né, em relação até à produção, a sua própria produção e tudo, e quiser mandar uma mensagem lá pra gente, a gente responde com o maior prazer, e sempre que a gente pode, a gente ajuda o pessoal aí. Valeu então, Cíntia, Johan, valeu, Marcela, Emílio, Ulisses, até a próxima. Valeu. Valeu. Ska!